irmãos, rogo-vos, pela vinda do Senhor Jesus e pela vossa reunião com Ele, que não movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembreis destas coisas que vos dizia quando estava convosco, e agora vós sabeis que o detém para seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, a esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios e mentiras, com todo engano da injustiça, para que os que pereçam, porque não receberam o amor da verdade do Evangelho para se salvar. Amém? Então vamos aqui falar aqui esse ponto interessante, que primeiro aqui Paulo, aqui no versículo 1, como até botei aqui no primeiro tópico aqui, o ensino de Paulo sobre a vinda de Cristo, ele já tinha falado isso já, se você olhar na primeira carta, no capítulo 4 ali, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo já tinha falado sobre a vinda de Jesus, já tinha falado sobre o arrebatamento, já tinha falado sobre a ressurreição dos mortos, já tinha falado sobre que esse arrebatamento seria, primeiro um dos sinais seria o som da última trombeta. Então, esse assunto sobre a volta de Jesus, o apóstolo Paulo já havia ensinado na igreja de Tessalonicenses, já havia ensinado para eles. Mas agora, quando a gente olha aqui para o capítulo 2, você pode ver que, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, parece que dá a entender que algumas pessoas já estavam ensinando o apóstolo Paulo que o dia do Senhor já havia chegado, que esse grande dia, esse terrível dia, já havia chegado lá naquela época, já estavam infiltrando mensagens sobre essa vinda de Cristo Jesus, já estava se infiltrando sobre essa questão da vinda dele, tá bom, meus irmãos? E isso estava se espalhando no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo, olha, ninguém vos perturbe, quer por epístola, quer por palavra. Alguns dizem que até estavam escrevendo cartas em nome de Paulo, dizendo que ele já havia chegado, que o Cristo, né, que a sua vinda já era chegada, mas ele já havia explicado na primeira carta como seria. Mas aí, continuando aqui no versículo 3, ele fala assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane. Então, a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica é que, olha, cuidado, porque que ninguém vos engane, quer seja por palavra, por epístola, enfim, por obras daquelas pessoas que estavam lá tentando minar a mente desses irmãos, dizendo que já estava chegando já, que o dia do Senhor já estava chegando, e iria começar a ira de Deus sobre a terra. Então, Paulo vai mostrar para eles que isso não ia acontecer naquele momento. Por quê? Por que esse juízo da parte de Deus não ia acontecer agora? Aí você vai ver aqui no versículo 3, ele fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia. Então, esse dia do Senhor, o dia do Senhor, aqui na terra, aqui, quando ele derramar a sua ira vindoura, primeiramente, antes disso acontecer, vai acontecer duas coisas. Então, primeiro Paulo mostra que primeiro vai haver uma apostasia, uma grande apostasia. A gente já conhece, a gente sabe, no nosso meio, quantos crentes já se afastaram do Evangelho? Quantos cristãos já abandonaram a fé? Quantos já abandonaram a fé?
Quantas pessoas largaram a fé original? Então, esse sinal que o Paulo está mostrando para a igreja de Tessalônica é o seguinte: olha, esse dia que estará para chegar, mas antes desse dia chegar vai acontecer algo antes dele. E esse algo antes seria o quê? Primeiro, a apostasia. Ou seja, essa apostasia terá um número muito grande de pessoas, de cristãos, largando a fé. Você, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, o continente europeu. Quantas pessoas, quantos países que foram o berço do cristianismo ali, do avivamento, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, que já se esfriaram. Igrejas foram fechadas. O próprio Estados Unidos também. Quantos templos enormes, faraônicos, só tem 10 membros, 5 membros, porque a apostasia já tem se manifestado pelo mundo inteiro. Mas mesmo assim, dessa apostasia, muitos crentes não continuam firmes ali na fé até a volta de Jesus. Continuando o texto, diz aqui que além dessa apostasia, quando ocorresse, viria um homem do pecado. Então, a gente entende que quando a igreja ela for arrebatada, esse homem do pecado, esse homem iníquo, ele vai surgir. Tanto que eu botei aqui, a personalidade do anticristo. Então, por a gente achar muita coisa do que a gente ouve pela televisão, vamos observar aqui a sua personalidade, tá bom? Está aqui no versículo 3. Diz assim, antes que venha a apostasia, esse se manifeste um homem do pecado. A gente sabe que o anticristo, quando ocorrer o grande dia do Senhor, quando a ira de Deus vir sobre a terra, quando ele executar tudo aquilo que está na sua palavra, esse dia de Cristo também vai chegar para derrotar o anticristo. O Senhor Jesus vai derrotar ele, mais à frente eu vou explicar. Então, a primeira evidência aqui da sua personalidade que Paulo vai mostrar, que esse homem é um homem do pecado, um homem iníquo, ou seja, um transgressor, um imoral, tá bom, meus irmãos? Um legalista. Então, a pessoa do anticristo, ela não vai ser como muitos pensam, que vai ser bonzinho, embora que ele vai se apresentar primeiro dessa forma, mas a sua personalidade é legalista, é imoral, é um transgressor, tanto que diz que ele é um homem iníquo. Outro ponto também aqui, diz que dessa sua personalidade, ele é o filho da perdição. Não tem jeito para ele. Ele já está totalmente entregue para o mal. Ele está entregue para o mal. Então, esse anticristo, ele já está, digamos assim, com o seu destino traçado pela sua maldade, pelo que ele vai fazer com a humanidade. Então, ele é o filho da perdição, é um homem iníquo, é um transgressor da lei, um imoral. E essa é a personalidade do anticristo. Tá bom, meus irmãos? No versículo 4 aí, você pode observar comigo, que além dessa sua personalidade pecaminosa, desse homem iníquo, transgressor, diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora. Então, esse anticristo aqui, ele sempre se levantará. Tudo que se chama Deus, tudo que esteja relacionado a Deus, a palavra, os cultos, enfim, tudo, ele sempre se levantará. A Bíblia diz, o apóstolo João fala, que o espírito do anticristo já está na terra. Então a gente observa que o espírito dele já está operando na terra. E não é pelo fato do espírito dele estar operando e se levanta contra os princípios de Deus, contra os princípios da palavra, tentando abafar a verdade bíblica. Então o espírito dele já está operando aí, contra tudo que se chama Deus, que o adore. Embora hoje temos uma liberdade aqui no Brasil, mas tem muitos lugares que não tem mais essa liberdade. Mas ele, e na sua característica e na sua personalidade,
ele vai se opor, porque lá, vamos ver no Apocalipse, as suas atitudes, ele vai se levantar contra Deus, se opor contra o Todo-Poderoso. E diz mais, no versículo 4, que não só isso, que ele vai cometer essas atitudes na questão religiosa, diz que ele vai se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então, 3 coisas são observadas aqui nesse versículo: a sua personalidade, o que ele é contra, a tudo que se levanta contra Deus, a respeito de Deus, e diz que ele vai querer se assentar como Deus. Ele vai querer ter uma postura, ou seja, assentar, governar, ele vai ter uma postura como se fosse Deus, querendo parecer ser Deus no templo de Deus. Então, olha aqui outra coisa interessante, o que ele vai fazer quando ele estiver aqui de forma pessoal aqui na face dessa terra. Ele vai se achar como Deus, ele vai se assentar no templo de Deus. Alguns dizem, eu não posso afirmar isso, talvez você já ouviu falar, que o 3º templo será construído lá em Jerusalém, onde está aquele templo, aquela mesquita de Omar. Dizem, isso aqui não é o que está na Bíblia, mas assim, dizem que lá, que vai ser erguido o 3º templo. Vai ser lá que vai ser erguido o templo de Deus. Ainda dizem que todos os rituais de sacerdócio, guarda de sábado, circuncisão, vai voltar. Todo o sistema judaico, da religião, dos cultos, vai voltar. Então, alguns dizem que esse anticristo, ele vai querer se assentar como Deus, querendo parecer ser Deus, assentar lá em Jerusalém. Isso aqui é uma hipótese, isso aqui não é uma verdade, não podemos cravar que é. Mas o texto bíblico diz que ele vai se assentar no templo, querendo ser Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, isso aqui é apenas uma hipótese, não é uma certeza. Pode ser ali, pode ser em Roma. Em Roma, você vê que em Roma, lá, a religião católica, que tem aquele templo lá, onde o Papa fica, também é uma grande influência no mundo inteiro, a religião do catolicismo, e que sabemos que lá no futuro, alguns dizem que o Papa também vai dar apoio para o anticristo. Pode ser que presente lá também, é uma hipótese. Mas de hipótese uma ou outra, vamos somente atentar ao que a Bíblia fala, que ele vai querer parecer como Deus, sentado no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguém leia, por gentileza, o versículo 6, nesse capítulo 2. E agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Bom, agora Paulo aqui está dizendo algo que para a gente não está tão muito claro, que ele diz assim: agora vós sabeis o que o detém. A gente falou aqui um pouco sobre a personalidade. Vamos falar o que impede dele se manifestar. O que impede do anticristo se manifestar de forma visível, pessoal, entre as nações, dele aparecer como o Cristo, né? Ele é um anticristo, aquele que se opõe ou no lugar de. Então, esse anticristo não se manifestou no nosso meio, porque diz Paulo que agora vós sabeis o que o detém. Paulo está dizendo aqui para essa igreja de Tessalônica que quando ele estava lá com os irmãos, ele já havia falado sobre a aparição do anticristo. Ele vai mostrar aqui as seguintes palavras para os irmãos de lá: ora, vocês sabem o que o detém. Ou seja, vocês, Tessalônicos, os irmãos de Tessalônica, sabem
O que o detém o anticristo? Ou seja, dele se manifestar pessoalmente. Vocês sabem. Agora, há uma dúvida sobre essa questão, e vós sabeis o que o detém, que ao seu próprio tempo seja manifesto, é o seguinte, é que esse homem, o anticristo, ele não se manifestou de forma visível, como muitos ficam deduzindo que é um presidente de um país, que é um articulador político e tal, mas o apóstolo Paulo fala aqui, olha, vocês sabem muito bem o que o detém, até que no seu tempo seja manifesto. Então, alguns dizem, aqui nesse versículo 6, o que o detém seria o Espírito Santo. Alguns dizem, a gente não pode aqui cravar, mas dizem que esse o que o detém, seria o Espírito Santo. Ou seja, ele não se manifestou de forma visível, porque ainda há alguém que o detém ainda, que não permite que ele apareça, porque o Espírito Santo ainda continua convencendo pessoas do pecado e da justiça. Embora esse mistério da injustiça opere no mundo ainda, esse mistério de injustiça, de engano, de mentiras, de tantas outras coisas, o Espírito Anticristo operando no mundo, o Espírito Santo ainda está aqui na terra, aqui, trabalhando, convencendo, enfim, usando a sua igreja. Então, o que nós podemos perceber é que há um que o detém, para ele não se manifestar ainda. Então, ele não se manifestou de forma visível, porque ainda tem um que o detém. Tá bom, meus irmãos? Mais um versículo, ele diz assim, versículo 7. Os irmãos que chegaram um pouquinho depois, nós estamos lendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Então, já vi explicado aqui que esse mistério da injustiça, do engano, da mentira, de tantas outras coisas, já opera no mundo pelo Espírito do Anticristo que está operando no mundo aí. Mas o apóstolo Paulo vai continuar dizendo o seguinte, que somente há um que o agora resiste até que do meio seja tirado. Então, mais um texto mostra aqui que sabe que alguém que o detém até que ele seja manifesto. E no versículo 7 que diz assim, somente há um que o agora resiste até que do meio seja tirado. Alguns dizem também que poderia ser o Espírito Santo também, porque está no singular aqui, tanto no versículo 6 como no 7, há um que o detém, e não podemos também dizer que seria, ou alguns dizem que é a igreja, enfim, mas entre outra coisa, há alguém que o detém, e há alguém que agora o resiste ele, não permite ele aparecer, até que do meio seja retirado. Então, essa aparição do anticristo na íntegra, ela vai aparecer na medida que alguém sair, que alguém for retirado. Então, muitos dizem que aqui, que é o Santo Espírito, tá bom? Na verdade, embora ele sair da sua ação, ele ainda vai continuar operando, não como ele opera agora, tá bom, meus irmãos? Vamos continuar? Ele seria um pouco assim, digamos, uma restrição, não tão abrangente como ele está fazendo agora, o papel de convencer das pessoas do seu pecado, do livro da justiça, enfim. Continuando. Então a gente entende que ele não apareceu ainda, porque há um que o detém e há um que o resiste, até que ele seja retirado, até que ele seja removido, tirado, e aí sim ele vai aparecer. Então, vamos aqui observar que ele vai aparecer. Esse homem da iniquidade, esse homem filho da perdição, esse transgressor, esse imoral, ele vai aparecer. Tá bom? Então a gente fala um pouquinho sobre a sua personalidade. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o seu governo. Tá bom, meus irmãos? Vamos falar agora sobre o governo
do anticristo, como vai ser esse governo? Como ele vai operar quando ele estiver aqui na face dessa terra? Como vai ser? Então a Bíblia também dá algumas respostas sobre a forma que ele vai atuar, o seu governo, o que vai acontecer. Abra aí Apocalipse, capítulo 13. Agora a gente vai falar já falar um pouco sobre a sua personalidade. Já abordamos o que o detém para ele não se manifestar de forma pessoal. E agora vamos falar sobre o seu governo. Como será o governo do anticristo? O que ele vai fazer? Como ele vai atuar? Apocalipse capítulo 13. Alguém achou? Irmãos, estão conseguindo entender aqui algo? Tá bem assim, estou bem devagar assim, explicando passo a passo, tá, meus irmãos? Capítulo 13, versículo 1 até o versículo 2, quem achou, por favor, lê. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu no dragão o seu poder, e o seu trono é grande, autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Só tem. Vamos ver aqui no versículo 4, quer dizer, vamos falar um pouco sobre o governo dele. Vamos entender um pouquinho o capítulo 3. Diz aqui que o apóstolo João diz assim: me pus sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Aqui a besta que sobe do mar representa nações. Chifres aqui representa 10 confederações, 10 países que vão dar apoio político para o governo anticristo. Então essa besta que sobe do mar, ele está se referindo ao anticristo. E o mar significa nações, e chifres ali representa as 10 confederações. Então o anticristo ele vai ter no seu governo apoio político, apoio bélico, ele vai ter exércitos apoiando ele. Então o seu governo vai estar debaixo de um apoio, tá, de 10 confederações ou 10 nações. Tá bom, meus irmãos? Isso seria o poder político dele. E diz aqui embaixo que essa besta, que era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, sua boca como de leão, isso mostra a sua crueldade, como ele vai ser cruel, como ele vai ser ruim. E essa ruindade dele, além de ele ter essas 10 confederações, essa ruindade, diz aqui que ele ainda vai ter, que o inimigo, que é Satanás, vai dar poder para ele. Ou seja, além dele, Satanás vai estar ali também, atuando ali também, dando poder e grande autoridade. Então a gente vê como vai ser esse governo dele. E diz mais aqui sobre essa questão do poder político. Tá bom? Ficou alguma dúvida, irmãos? Podemos prosseguir? Além disso, ele vai ter apoio também de uma outra pessoa, ou seja, do falso profeta. No capítulo 13, no versículo 11, olha o que diz aí, capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhante a um de um cordeiro, e falava como dragão. E esse exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, fez com que a terra e o que nele habitassem adorassem a primeira besta, cuja chaga
mortal foi curada. Então, além dele, o inimigo vai dar poder, vai ter um falso profeta, ou seja, a besta que sobe da terra, ele vai exercer nesse engano, ele vai fazer com que as pessoas o adorem a primeira besta. Que é a primeira besta? O anticristo. Então, aqui que dá a entender é que as pessoas que estiverem na face da terra, que colocarem a marca dele, elas vão adorar ele. Lembra que ele vai querer ser como Deus? Para exercer Deus, ele vai querer receber a adoração. Então, na questão religiosa, na questão da religião, ele vai ter também um controle sobre boa parte da humanidade. Ou seja, o falso profeta vai dar aquele apoio, vai exercer também poder como da primeira besta, o anticristo, fazer com que todos o adorem. Então, ainda diz mais aqui no versículo 13, ele fez grandes sinais, de maneira que até fez fogo cair do céu. Ou seja, esse falso profeta vai fazer tanto sinal que até fogo vai cair do céu. Vão ficar, oh, meu Deus, que maravilha, sabe? Vão ficar impressionadas com esses sinais. Mas esses sinais são apenas para enganar os habitantes ali da terra. Então, alguns dizem que esse falso profeta poderia ser o Papa. Poderia dar... isso aí. Tanto que a gente até falou que ele é a besta que sobe da terra. Ou seja, esse falso profeta, ele pode ser que seja, mas a gente não tem certeza. Mas a gente entende que esse homem ele vai inclinar as pessoas a adorarem o anticristo. Vai fazer sinais, vai fazer maravilhas entre as pessoas, e as pessoas vão querer o que? Adorar ele. Tanto que o texto diz, no versículo 3, que ele tinha sido ferido de machada mortal. E toda a terra se maravilhou após a besta. Esse episódio aqui, que esse anticristo foi ferido, uma chaga mortal, que quase morreu, mas foi curado, lá teve uma cena no Apocalipse, lá da Record, diz que nessa cena, mostra ele lá, ele sendo velado, morto, e depois ele ressuscitou, e o Papa, ele prefigurando o falso profeta, ressuscitando o anticristo. Mas a Bíblia mostra que ele não morre e ressuscita. Ele é ferido de algo mortal, mas depois ele é curado. Entendeu, irmão? Então ele não morre. Entende? Tá bom, meus irmãos? Então, essa segunda besta, ela vai fazer com que as pessoas inclinem para o anticristo, para o adorarem como Deus. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Não? Bom, prosseguindo aqui na aula, então a gente entende que esse anticristo ele vai ter apoio político, vai ter apoio de confederações, vai dar poder para ele. A gente entende que o falso profeta vai incitar as pessoas, fazendo sinais e prodígios, tanto que a Bíblia diz que ele virá na eficácia de Satanás, enganando, enfim, tantas outras coisas. Então a gente entende que ele vai ter apoio político, que ele vai ter apoio religioso. Agora vamos ver aqui, já indo para o final, sobre a batalha do Armagedon. Muitos já ouviram falar sobre essa batalha, dessa grande batalha que acontecerá do anticristo, contra Israel. Jesus vai aparecer para livrar, mas vamos explicar um pouquinho aqui. Abre aí, por gentileza, Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Pode. Seguiam os exércitos que há no céu em cavalo branco, vestidos de linho fino, branco e puro.
É isso aí. Vamos continuar aqui. Então, assim, o que vai acontecer? Os exércitos do anticristo irá perseguir para destruir Israel no vale do Armagedon, significa vale de Megido. A batalha acontecerá apenas um dia. Israel não terá condições de vencer. Então esse anticristo, ele vai se levantar contra Israel, ele vai pelejar contra Israel. Essa batalha vai durar apenas um dia, mas ele vai o quê? Querer oprimir Israel, vai querer perseguir. Vamos agora em Zacarias, abordar um pouquinho do livro de Zacarias. Olha o que vai acontecer nessa opressão, nessa perseguição que ele irá fazer contra Israel, nessa grande batalha. Antes de acontecer esse grande evento, olha as atitudes que ele vai cometer. No capítulo 13, versículo 8, Zacarias capítulo 13, versículo 8, quem achou, por favor, leia. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira restará nela. Ou seja, uma boa parte desses israelitas vão perecer. Pela perseguição do anticristo, muitas pessoas vão morrer. Tá bom? Aí no capítulo 14, olha o versículo 2 também. Lendo o capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Contra quem? Jerusalém. Olha aí. Continua. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então você percebe que até mulheres vão ser violentadas. De grande ódio que o anticristo tem contra o povo de Israel, que alguns vão ser mortos, outros vão ser levados cativo, mulheres vão ser violentadas, casas saqueadas. Então, um ódio mortal que ele tem contra Israel. Tanto que aqui diz que no capítulo 14, que é o próprio Senhor que vai ajuntar as nações para pelejar contra, uma permissão de Deus, que essas 10 confederações, como eu havia explicado, que vão apoiar o anticristo, são elas que vão pelejar contra Israel. Então o próprio Deus está permitindo, eu vou deixar permitir, que eles se ajuntem, que eles persigam Israel no vale de Megido, ou seja, a grande batalha do Armagedon. Então essa batalha irá acontecer. Sendo que, como havia explicado, Israel é completamente enfraquecido, sem força, contra 10 nações poderosas. Você imagine essas nações aí que têm armas nucleares, mísseis e tantas outras coisas poderosas. Você imagine até lá, não sabemos quando isso vai acontecer, o avanço da tecnologia está tão grande, não sabemos que tipo mais de armas vão ser fabricadas, mas você imagine essas 10 nações poderosas, armadas, sabe, contra Israel. Embora Israel também tenha seus armamentos, tenha as suas tecnologias, enfim, tantas outras coisas, mas Israel não vai aguentar. E aí é que interessante dessa batalha, dessa grande guerra, e é aí que vai aparecer o Senhor Jesus para socorrer Israel. É nessa batalha do Armagedon que Cristo vai vir justamente para socorrer Israel na sua vida gloriosa. E é aí que ele vai entrar em cena. Olha aí no capítulo de Zacarias mesmo, no capítulo, deixa eu ver aqui, no próprio capítulo 14, olha o versículo 3 aí. No capítulo 14, no versículo 3. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha.
você vê aí que o Senhor sairá peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Quem vai pelejar aqui? É Cristo. Ele que vai vir, ele que vai pelejar por Israel. Ele que vai aparecer. Pode falar. Pastor, eu entendo esse como o maior sinal de todos os tempos é esse da vida de Cristo. Quando todas as nações, conforme o Senhor está falando aqui, quando todas as nações se voltarem contra Israel. Quando isso começar a acontecer, pode ser preparado. Então, aqui, essa passagem, ela está na perspectiva da aparição gloriosa de Cristo, porque a gente entende que Cristo vai vir buscar sua igreja de forma invisível, né? O som da trombeta, a igreja vai ser arrebatada, enfim. Mas nesse ponto aí, é a aparição dele mesmo. Isso já, a igreja não é... Oi? Não, principalmente a igreja não está, nesse episódio, a igreja não está na terra. Entendeu, meu irmão? O que está acontecendo é o seguinte, é que esses eventos aqui, de perseguição contra Israel, o anticristo, é tudo voltado ali para Israel, não tem nada a ver com a igreja não, tá bom, meu irmão? Tanto que a gente vai ver algo aqui no Apocalipse, olha aí, Apocalipse capítulo 19, ligado com o texto de Zacarias, olha o capítulo 19, versículo 14. Leia alguém, por favor, rapidamente aí. Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. Que estavam no céu, seguiam sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. Repare que, só que citar novamente, e seguiam, aqui no contexto está falando sobre Jesus, mas olha, seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos. Ou seja, um grande exército ali, seguindo a Cristo, vindo, em cavalos brancos. Eu falo, irmão, lá no céu tem cavalo? Não sei. O texto diz aqui que viu um exército, pessoas montadas o quê? No cavalo, junto com ele. Então você vê o resplendor da glória de Cristo Jesus, quando ele vir para socorrer Israel, nessa aparição gloriosa. Agora, no mesmo capítulo, olha o versículo 19, do capítulo 19, olha o que diz aí. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem que está sentado sobre o cavalo e seu exército? É Jesus. Mas o texto diz aqui que esse anticristo, a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Ou seja, esse anticristo, além dele querer oprimir Israel, perseguir, querer destruir, e quando Cristo vier na sua gloriosa vinda aparição, ele mesmo vai querer guerrear contra quem? Contra Cristo. O próprio anticristo vai querer guerrear contra o anticristo, com seus exércitos poderosos, com as suas armas poderosas, e Cristo vai vir do céu, ele na terra, e de fato aqui muita coisa não vai ser necessária guerrear o dia inteiro, porque Cristo vai ser tão poderoso, mas tão poderoso, a batalha só vai durar um dia. Vamos aqui voltar para Zacarias. Vamos voltar aqui rapidamente para Zacarias. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Pode. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Olharão para aquele a quem expulsaram. Plantar-lhe-on como quem planteia por um ingênuo. E chorarão por ele, como se chora amargamente sobre o primogênito. Ou seja, Israel, eles vão receber esse Espírito que nós temos.
Israel remanescente, que estará sendo oprimida pelo anticristo, eles vão receber o Espírito Santo. Eles vão reconhecer finalmente Jesus. Finalmente vão reconhecer ele como Messias. Sabe o que ele reconhece? Por que não reconheceram antes? Pela índole. A boa parte dos judeus recusaram Jesus, mas nessa batalha do Armagedon, quando Cristo vier, a sua vinda vai ser tão poderosa, mas é tão poderosa que no próprio Zacarias capítulo 14, versículo 4, diz que naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai estar sobre os montes. E diz que esses montes serão fendidos em duas partes. Ele, na sua descida, vai ser tão poderosa que os montes das Oliveiras vão partir em dois. Oi? Capítulo 14, versículo 4. Então, ele vai ver, é tão poderoso, que um monte vai se fender em dois. Vai se partir em dois. E nessa batalha que ele irá vencer, esses remanescentes aqui, Israel, vai receber esse espírito de súplica, de graça que nós temos. Então aí sim, eles vão reconhecer lá no final. E para finalizar a aula, vamos voltar para o Apocalipse, capítulo 19. Vamos finalizar a aula aqui. Vamos voltar para o capítulo 19 do Apocalipse, falando sobre essa guerra, né, como a gente já havia explicado. Agora vamos falar quem vai ser vitorioso nessa guerra. Explicamos a opressão contra Israel, o exército anticristo, pelejando contra Israel, e agora vamos falar dessa guerra que vai acontecer aqui. Olha o que diz aqui, o Apocalipse capítulo 19, no versículo 20, é essa aqui, vamos finalizar sobre o fim do anticristo, o fim do falso profeta, daqueles que enganaram as nações, daqueles que fizeram mentiras e tantas outras coisas. Eles também terão fim. Então, ou seja, o império do anticristo, o seu governo, vai acabar. Olha o que diz aqui: e a besta foi presa com ela falso profeta, que diante dele fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. E só para lembrar aqui, irmãos, eu tinha anotado aqui, eu tinha esquecido, é que o anticristo também, ele vai ter poder na economia. Ele vai ter poder na economia, por quê? Porque ele vai controlar, vai ter a marca, come, bebe, compra, só quem tem a marca. Então, só para poder explicar aqui, ele vai ter também esse poder na economia, o controle, tá bom? E aí, voltando para o Apocalipse 19, diz que essa besta com o falso profeta, que fizeram tantos sinais, tanto engano na terra, que adoraram a sua imagem, os dois foram lançados vivos. Ou seja, o anticristo e o falso profeta, Jesus vai derrotar com sopro. Tanto que na carta aos Tessalonicenses diz que quando ele vir, ele vai nos responder a sua glória só com o seu sopro. Pronto. E ele vai cair por terra. E os exércitos que o seguiam também vão ser mortos, vão perder essa batalha. Tanto que diz aqui sobre a ceia, né, das aves de rapina que vão lá comer as carnes dos poderosos, daqueles exércitos que vão ser destruídos. Mas aqui diz que ele vai ser vencido rápido. Jesus não vai fazer força nenhuma. Vamos aqui rapidamente abrir Tessalonicenses. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a segunda carta, perdão, segunda carta, capítulo 2, no versículo, deixa eu procurar aqui, versículo 8. No capítulo 2, versículo 8. Quem achou ali? Será revelado o inimigo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vida. Só com sopro. Assim, pronto.
Acabou a batalha. Rápido. E aí ele vai ser derrotado. Israel vai reconhecer ele como Messias, como eu expliquei, receberá o Espírito de súplica. Mas a questão aqui não é só a derrota dele. É porque depois que ele é derrotado, tem um destino final para ele também. Tanto para ele como para o falso profeta. Eles vão estrear, de fato, o inferno. O lago de fogo. Tanto que o texto diz aqui que eles vão ser lançados vivos. Nessa derrota deles, eles vão ser lançados vivos lá no lago de fogo. Por quê? Porque as pessoas que estão sem Cristo, que morreram e partiram sem Cristo, elas estão num lugar chamado Hades, lugar de sofrimento, lugar de choro. Vou explicar rapidamente, pastor. Lugar de choro, um lugar de pranto, um lugar de clamor. É lá, a tormenta. Mas aqui é o lago de fogo, é o inferno. Então eles vão estrear esse lago de fogo. E aí depois os que estão mortos lá, que ressuscitarem para o trono branco, depois que foram julgados, essas multidões, milhares e milhares e milhares que não aceitaram Cristo, também vão ser lançadas no lago de fogo. Então, o anticristo, ele vai finalmente receber a sua derrota. Finalmente o seu império vai acabar. Finalmente a farsa, o engano, a mentira e tantas outras coisas cairão por terra. E ele será lançado finalmente, recebendo o seu juízo. Entendeu, meus irmãos?